Outra coisa que com o D-Gainer se viabiliza é o tratamento da classe 2 e classe 3. Então nós temos que associar aos dispositivos, veja aqui, o 4x2 unido por um fio de grosso calibre, geralmente o 18x25 de níquel titânio, e a mola realizando a função de ganho de espaço. Com o elástico em vetor de classe 2, nós estamos fazendo o quê? Estamos impedindo a protrusão dos incisivos, distalizando o molar desde que você não tenha dobrado o fio aqui atrás, rente ao tubo, e mesializando o molar inferior, especialmente para que esses espaços fechem e por isso você não está vendo mola aqui embaixo. Nós podemos utilizar o mesmo dispositivo, fazer o mesmo trabalho de elástico para terapia sagital, no caso da classe 3 também. Para isso basta clipar com um pino-bola o arco ortodôntico. Muito bem, qual é o protocolo do D-Gainer? Esse aí é o protocolo que eu quero que você tenha na gaveta, porque sempre vai dar certo. Primeiro a gente faz colagem de brackets autoligados e a mim pouco se dá se você vai colar ativos ou passivos, baratos ou caros, nacionais ou importados. O que eu quero levar em consideração é o seguinte: você já tem que colocar o bracket que você pretende usar para continuar a correção dessa maloclusão em segunda fase. Quando você for envolver no arco ortodôntico os caninos e os premolares também. Então é isso que tem que ser considerado. A não ser que você vá fazer em primeiro período de dentição mista, dos 6 aos 8 anos, o uso do D-Gainer, ele será seguido por um período de alta, já que o espaço está recuperado. Se isso acontece, que é mais raro, você pode colocar o bracket que você desejar, você pode comprar uma boca de bracket Morelli e depois ela vai ser retirada e você só vai repor aparelho nessa criança quando ela for pré-adolescente com toda a dentição permanente na boca. Agora, se não é o caso, como quase nunca é, você já precisa eleger a boca que você vai depois usar nesse mesmo paciente para a fase 2. E em relação aos fios, um fio de níquel titânio 14 seccionado 2x2, então envolvendo o elemento 11, 12, 21, 22 e precisa ter alguns stops porque isso aqui vai sair pelo lado com muita tranquilidade, ele tem uma folga imensa dentro do slot dos brackets e por isso a gente precisa deixar bem paradinho ali. Veja, eu não coloquei que esse é um fio copper, porque ele não precisa ser, ainda que os autores e mesmo o professor Damon digam para usar um fio Naitai aqui com acréscimo de cobre. Não é necessário, trata-se de um pequeno segmento de fio, vai dar o mesmo efeito e serve para alinhar. Essa fase em azul claro que você está vendo aqui não é a fase de trabalho, é a fase 1. Nós estamos preparando a boca para o D-Gainer. Vou mostrar isso em fotos e vai ficar bem claro. A sequência é o fio 18, também de Naitai, sem precisar incorporação de cobre. E depois o fio 14x25. Eu coloquei de cobre aqui porque eu francamente só o possuo de cobre. E daí que ele está aqui, mas pode ser sem cobre do mesmo jeito, porque não se trata de um fio contínuo, de ponta a ponta, de 6 a 6, 7 a 7, que precisa realizar expansão, que precisa buscar dentes que estão lingualizados ou que estão
em infraoclusão, ectópicos, não precisa das propriedades do cobre. A gente pode usar qualquer níquel, níquel titânio. Porque até aqui a gente trabalhou só lá na frente, de um jeito estranho, parece até uma gambiarra. Aí sim, em azul escuro, a fase de trabalho. Nós vamos levar até os molares o fio 18 por 25. O 18 por 25 de cobre com níquel ou só de níquel titânio, 4 por 2 com sobra posterior bilateral e mola aberta de Naitai no tamanho de um espaço mais brackets, e nós vamos ativá-lo a cada 2 meses. Essa aqui é a síntese de Gainer. Por que o 18 por 25? Bom, porque precisa ser um fio retangular de alto calibre, do contrário a mastigação o remove. E nos nossos casos, nas quais a gente tenta colocar o 14 por 25 até lá atrás, a mastigação também facilmente o remove, a consistência dos alimentos, contra esta ponte que é pêncil. E no caso do 18, isso já não ocorre. No caso do 17, o fio vai ter muita flexibilidade e ficar abaulado demais para transversal. E no caso do 19, a gente acaba forçando demais, do 14 para o 19, os slots dos incisivos. Muito bem, vamos falar das crianças. Esse aí sou eu. Sou eu no meu andador super tecnológico, numa foto que era preto e branco, sim, não foi feita, não foi nenhum efeito. Sou eu ainda ascendente, sou eu ainda feliz, sorrindo sem nenhuma preocupação. Meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fiz com essa criança? Vamos lá. Olha aí, conforme a gente disse, pessoal, esse aqui é o fio 14 de Naitai, que vai ser usado por 8 semanas. Olha aqui a possibilidade de machucar a mucosa. Aqui você deve colocar um top comfort ou cortar mais rente, já que há um stop aqui. O stop aqui, onde eu coloco o stop? Em qualquer lugar, só para não deixar o fio correr. Não tem nada para o stop te ajudar aqui, meu amigo. Você não precisa nem preocupar com fechamento de espaço. Isso aqui é um alinhamento para que o 18 por 25 possa entrar. Você está preparando a boca para que o 18 por 25 possa entrar. Tem que ter isso em mente. Outra coisa que tem que ter em mente é essa aqui que você conhece desde as aulas de biogênese permanente. Você sabe que os incisivos laterais são fisiologicamente inclinados para a distal, porque eles oferecem ao canino a guia de erupção. Então, qual é a dica? É colar o bracte de um modo que ele não obedeça o longo eixo do lateral, porque se assim o fizer, ele vai acabar colocando o lateral verticalizado e em vez de você estar ajudando, você está atrapalhando. Então basta tomar esse simples cuidado. Então essa é a fase em azul claro que foi descrita aqui. 14. O paciente retorna e sempre é possível mudar para o 18 ou passar direto para o 14 para o 25 quando a gente não lida com apinhamento severo, como é o caso aqui. Nesse caso, os dentes estavam pré-alinhados. Foi necessário um mínimo trabalho de nivelamento e daí do 14 nós podemos passar para o 14 para o 25. Então é como se justifica a presença do 18 sempre. Na impossibilidade de passar do 14 para o 14 para o 25 é que o 18 entra como fio intermediário. Do contrário, é óbvio que é melhor eu já ter um fio retangular à frente, dando conta desse alinhamento e nivelamento e preparando a boca para o 18 para o 25 do que um fio redondo.
Se eu conseguir passar o 14 para o 25, então posso abrir mão do 18? Lógico que pode, não existe uma sequência pré-determinada. Repito, você quer chegar no 18 para o 25. E daí que você está com o 14 aí. Você poderia ter usado o 16 redondo, o 18 redondo, gastar todos os seus fios. Poderia ter colocado o 16 para o 22. Poderia ter feito o que você quiser, mas se você fizer, se der para colocar sem pressão o 14 para o 25, melhor. Até porque mais rápido a gente vai iniciar o trabalho de ganho de espaço, porque tudo isso ainda não se iniciou o trabalho. Novamente a gente deixa 18 semanas. Veja aqui que aqui houve uma dobra no fio. Essa dobra no fio de níquel titânio é impossível a não ser que você destempere o fio. Que você pegue um fluxo, um maçarico, um isqueiro e queime as pontas. Esse queimar das pontas permite que você, destemperando o fio, possa dobrá-lo. E assim evita, melhor ainda, que a boca seja ferida pelas pontas dos fios. Mas a gente sempre disse que não pode queimar a borda dos fios, porque os fios perdem a propriedade. Mas para que é que você quer as propriedades de um fio de Cooper-Naitai aqui, nesse caso de 2x2? Então, só pensar, né? Finalmente, o trabalho. Então, esse aqui é um caso que a gente deve mostrar. O paciente está usando aí um eurodonto que já está indo para o brejo aqui, e aqui embaixo um Damon, porque o eurodonto já foi para o brejo faz tempo. E está aí o 18 por 25, e então nele, e ainda com stops nele, o fio, sim, está de cabeça para baixo aqui, pessoal. Está de cabeça para baixo porque o degainer está fazendo um trabalho que pró-inclina esses dentes. Então, torque negativo na hora que passa o 18, que é para as raízes virem junto também. Então, sempre vou colocar de cabeça para baixo? Não, depende. Mas podemos pensar que em 80% dos casos, de cabeça para baixo. Mas se eu estiver diante de uma classe 2, eu vou colocar de cabeça para baixo diante de uma classe 2, porque nós vamos puxar com o elástico aqui. E veja, essa puxada com elástico não precisa ser de cabeça para baixo, pessoal, porque neutraliza a ação do degainer à frente. Elástico atrás, mola à frente, o bracket pode ficar como você quiser. No caso da classe 3, sim, de cabeça para baixo. No caso da classe 1, de cabeça para baixo, porque não vai ter nenhuma mola que vá conter a inclinação desses dentes adiante. Então, como nós não estamos trabalhando no centro de resistência, no centro de rotação, isso aqui não é protrusão, isso aqui é inclinação. No 18 por 25 a gente resolve. 8 semanas o paciente retorna para iniciar a ativação da mola, reativar a mola, porque ela já é inserida, ativada. É assim que se ativa a mola. Então você colocou o fio, mede o espaço, e quando mede o espaço, veja, é espaço mais um bracket. Corta com uma tesoura para ouro e coloca aqui de um modo que ele fique forçado. Muito simples. Mas veja, se você pretende distalização posterior, porque obviamente isso aqui foi migração do setor posterior para ocupar o espaço da perda precoce do 53 ou 63 aqui no caso, então você não pode ter nenhuma dobra aqui, rente.
Mas se não tiver dobra alguma, como o desenho está mostrando, a mastigação incide sobre esse fio e é possível que nos gremlins isso aqui saia. Então eu sugiro a você que dê aqui uns 2 milímetros e então uma dobra. Tem que queimar sim a ponta do fio e só dobrar mais atrás, permitindo que o dente possa voltar à classe 1 na sua relação de Engel. E como é que se processa a reativação? Então o paciente retorna e agora, veja aqui, uma das formas de fazer a reativação é através da inserção de um segmento de mola fechada. Mola fechada. Eu tenho essa mola fechada, não tenho a de Naitai, eu tenho a de aço, é muito barata, precisa ter no consultório para manutenções de espaço e, no caso, se acrescentou mais uma finalidade a ela, que é ir ativando a mola que você já usou aqui. Professor, essa mola pode ser da Morelli? Pode ser a espiral da mola aberta da Morelli, a Open Call da Morelli. Mas essa Open Call, ela melhor seria se fosse da Rocky Mountain. Então, os professores têm aí o contato, a minha é da Rocky Mountain, porque eu estou fazendo um trabalho nobre demais para brincar com ele. Agora, se você usa Morelli, não tem problema, troca esse fio, essa mola, toda vez que o paciente retornar, refazendo espaço mais um bracket. Se você usa Rocky Mountain, você vai economizar, vai gastar menos, porque você vai manter a mesma mola o tratamento todo, só acrescentando stops, como a gente vai ver, ou a mola fechada. Por que aqui não tem? Porque o espaço já foi recuperado. Tanto é que aqui já está em contenção. E daí que você vê aqui uma exigência aí do paciente, né? Agora eu quero usar Elastic de todo jeito, que é o problema da criança. Ela fica frustrada de não usar borrachinhas coloridas, mas mesmo assim passe por trás na base do bracket e só quando não estiver fazendo mais alinhamento ou nivelamento. Veja, houve uma ativação aqui, o certo aqui é não colocar borrachinha nenhuma, mesmo aqui onde ela está, pode atritar com o fio quando ela ficar hidratar e crescer e fica aquela coisa gorda e pode atritar com o fio bem quando você quer fazer um trabalho de melhora da linha média. Por isso é que você está ativando aqui mais do que os demais lados. Mas eu estou mostrando isso para mostrar um tipo de ativação. Ok? Sim, os brackets estão de cabeça para baixo também. Todos eles. Damon. Ah, por que Damon no 4x2? Porque vai ser colado Damon nos outros também, pessoal. Vamos parar de fazer pergunta? Então, esse é o tratamento de primeira fase. Vamos mostrar aqui alguns. E eu postei essa foto só para um de gainer que a gente está montando. E ele vai ser certamente com elástico de classe 2, porque você já percebe aí a protrusão e a pró-inclinação desses dentes. E isso é em função de uma sobremordida profunda. Então, por isso essa paciente vai sair do consultório também com build-up posterior. A típica pré-adolescente. Vamos mostrar os casos do professor Jurandir. Olha aí, um caso em segundo período intertransitório. Então, os prés estão erupcionando e até o canino está vindo aqui e já há espaço para ele. Então, esse lado aqui eu não vejo muito problema, porque o espaço livre de Nance me parece estar preservado.
O mesmo se pode dizer do inferior também, o espaço livre de Nance preservado. Então, para que estamos mostrando esse caso? Calma. E aqui está uma relação de classe 2, que, aliás, não é muito patológica, considerando que este molar é maior do que o pré-molar que vai vir, e na biogênese a gente sabe que este dente corre 1 milímetro à frente. 1 milímetro à frente é verdade, não vai ser suficiente para livrá-lo da classe 2, porque a classe 2 que está se estabelecendo aqui e aqui, ela é de fato, tanto que já existe um overjet. Do outro lado, evidência da classe 2 também, e aqui uma proteção do espaço livre de Nance para os permanentes, e aqui alguma proteção também, porque não houve nenhuma perda precoce de dente. Então, do que se trata? Se trata de usar o de Gainer para finalidades ortopédicas também. Veja que esse não é um caso típico, específico para de Gainer. Apesar de que no livro ele está lá se mostrando como um recuperador de espaço. Mas recuperar esse espaço para esse canino é necessário? Não. Isso é o segundo período da dentição de transição. Olha só, recuperar espaço para esse pré? Não, todos eles estão sendo mantenedores de seus próprios espaços, e bem como do outro lado também, não houve perda precoce de dente algum. De Gainer é para perda precoce, de Gainer é para ganho de espaço. Como é que você quer ganhar espaço para esse pré? Já é a vez e a hora dele, bem como esse. Então, o que foi realizado foi conforme a gente mostrou naquela figura do tratamento simultâneo. Eu posso ingerir na situação sagital de modo precoce para impedir depois que o adolescente fique usando elástico sem me oferecer a colaboração que o pré-adolescente pode oferecer. Então, o que está se passando aqui? Mesialização molar, distalização molar e retração da bateria anterior com abriga elástico mola aberta. Se não houve uma compressão adequada disso, basta perguntar aí para os professores do que se trata. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes nós temos um caso onde você vê precocemente que vai se estabelecer uma classe 2 e não necessariamente tem perda de espaço por recuperar, e o de Gainer aparece como um bom dispositivo, um bom acessório de trabalho. O que eu faria mais? Faria um stop guia aqui à frente, para tentar manter o paciente numa postura de avanço mandibular. O stop guia na hora em que fosse possível, porque veja que quando a gente estava ainda nessa fase, parecia um overjet maior do que o que a gente tem agora. Então veja, é óbvio que se conquistou, então nesse caso, aí o 18/25 sendo passado e a ativação foi realizada com stops incorporados nas distais dos dentes laterais, eu comprimo a mola e craco o stop ali e permito então que ele receba alguma ativação. Francamente, para quê? Olha aí o excesso de espaço que se obteve e aqui já não tem mais como impedir, esse dente estava programado para vir assim, e assim ele veio,
Agora basta tirar esse 18 por 25 e já iniciar alinhamento e nivelamento de 6 a 6, com colagem de boca inteira. Esse é o meu cachorrinho que está lá com saudade dos filhotes lá no apartamento, aí em Santos, esperando acabar a quarentena dele por conta de problemas aqui que a União Europeia impõe, regras para se trazer os animais, e aqui eu flagrei dormindo em cima da minha mala. Muito bem. Esse é um caso clínico. Estamos ainda mostrando os casos clínicos do livro do professor Jurandir. E olha aí, o rapazinho tem que problema? Vamos ver a boca? O problema já dá para ver aqui e aqui, né? Então, o professor publicou que é o tratamento de primeira fase, vai colar brackets nos incisivos e fazer o alinhamento, depois acrescentar o molar e iniciar o de gainer. Ele prefere iniciar com o 14 por 25 com a mola aberta até os molares, diferente do protocolo mais básico, que é 18 por 25. Já falei, o risco é de o 14 por 25 soltar aqui, a despeito de você dobrar lá atrás, e a flexibilidade incrível que ele tem, fazendo com que o trabalho da mola seja prejudicada, porque ela permanece quase sempre abaulada. Enfim, são variações que por fim resolvem também. Então aí a ativação da mola, e com toda a simplicidade do professor Jurandir na descrição do caso. Até quando eu ativo a mola? Está aqui. Até conseguir espaço, horas. E daí, indicação para a fase corretiva. Então veja, isso é um trabalho Pud Gainer. Desse lado também, aqui. Tudo fruto de perda precoce de elementos dentários. Eu preferia ter pego esse caso no período intertransitório, quando aqui a gente ainda tem os decidos, migraram e fecharam o espaço, porém não é quando você decide, é quando o paciente vem, né? Olha aqui a situação. Então a gente já sabe o que vai acontecer. Por isso que eu chamo isso de ortointerceptativa. Você sabe, o canino vai vir aqui em cima, ectópico. Então veja, 14, fazendo um pré-alinhamento. Aqui também houve uma dobra de fio queimado. E aqui o 14 por 25. Então agora entendo por que o professor elegeu o 14 por 25 até lá atrás, porque na verdade o que ele está chamando de gainer já é um tratamento convencional, né? Mas veja, houve a recuperação de espaço para os dentes que precisavam vir para o arco. E aqui o 18 por 25, como tipicamente é instalado. E aqui veja a ativação, pessoal. Você consegue ver aqui embaixo, na D, a ativação que foi feita com stop. Então este fio estava aqui. Empurra e aperta o stop. Isso pode substituir a mola fechada que a gente coloca aqui. Então veja, de novo, evidenciando a ativação da mola. O paciente retorna com 8 semanas, a gente volta a dar o espaço de um bracket. Tá aí. Aqui um pouco menos, depende do que você está controlando. Aqui mesmo no fio calibroso,
algum abaulamento, porque a mola acabou de ser ativada. Assim que o caso foi conduzido. Então, repetindo, fios que preparam a boca para o retangular, um fio retangular, que nesse caso é o 14/25, indo até o molar. Repito, a gente prefere esperar até o 18/25 para fazer esse trabalho. Entretanto, aqui se trata de um caso que já vai receber a colagem, como vocês viram atrás, nos dentes erupcionados. Lógico, eu não preciso do degainer quando eu tenho dentes permanentes já erupcionados para potencializar o ganho de espaço. Eu posso colocar, ao contrário dessa mola, a mola interbrackets. Então tá aí, trabalho sendo realizado, e eu quero só que você possa ter melhor visualização da proposta. Tá aqui todos erupcionando, vão receber brackets contínuos, aqui vai receber um bracket contínuo e logo o professor vai passar isso aqui para uma mola aqui, em vez da mola inteira no setor posterior. Ou seja, pessoal, o degainer vai se transformando quando a gente está no segundo período da dentição mista e o paciente tem aí de 10 a 12 anos, o degainer vai se transformando num aparelho contínuo. Conforme os dentes vão ganhando seus espaços no arco. E aquilo que eu falei de se valer do stop guia para que o trabalho possa ser melhor realizado, para que em casos de submordida profunda você possa já corrigir a submordida profunda com o desenvolvimento vertical gerado por este contato e pelo espaço que se dá aqui atrás. Então você se recorda do rostinho desse paciente, ele tem pouco a dever. Olha só, um rosto estranho, uma retrusão aqui, então favorece colocar as molas. E aí o stop guia, nesse caso feito de resina. Ah, mas existe stop guia de resina? Existe para vender. Você conforma direitinho e coloca. Né? O professor também fez uso de build-up, você está vendo aqui. Ó. Talvez tenha feito numa primeira fase build-up e numa segunda fase stop guia, ele não deixa isso claro no livro. Mas eu acho que, veja, como não há build-up aqui, é exatamente o que ele fez para permitir erupção posterior. Sim. Esse é o trabalho, o stop guia comprado num material plástico que pode receber resina ao redor e que francamente é melhor de trabalhar do que o nosso stop guia metálico, que você precisa passar broca nele quando quer trabalhar, ajeitar alguma coisa, é muito mais chato ter que usar uma transmetal aqui ou uma diamantada que não consegue cortar nunca, ou a transmetal que quebra a ponta da broca ou joga fora o stop guia colado. Veja as constantes ativações aqui. Estava ativado aqui, compreende? Agora, nova ativação no espaço do tamanho de um bracket e outro stop aqui. Veja, estava ativado aqui, nova ativação e outro stop aqui. Os dentes, o caso quando iniciou e o caso quando migrou para arco contínuo.
Ele vai migrar, veja, aqui está a mola ainda, já é possível colar e dar a sequência porque tem dentes girovertidos e inclinados. Muito bem. Agora, qual os casos que o professor Damon mostrou? Veja aqui. Esse primeiro é o caso dessa jovenzinha. E tanto ele quanto o próximo a gente vai ver depois dos comerciais, porque preciso ir no banheiro. Um beijo a todo mundo, a gente já se fala.